A comemoração dos 10 anos. A gente estreou o Blefs em 2013. O primeiro espetáculo se chamava Circo Dux e estreou em 2005. Hoje, em 2015, a gente está completando 10 anos, né? A gente teve 2007 Dux mais 3, 2011 Zarak Show, 2013 Blefs. De 2013 a 2015, a gente rodou com o Zarak Show e com o Blefs. Sendo que o Blefs foi um espetáculo que a gente criou num momento de maturidade, querendo alcançar uma maturidade do grupo, querendo fazer um espetáculo adulto. Eles mesmos queriam fazer um espetáculo onde a comicidade fosse tratada de forma mais séria, talvez, né? E a gente pudesse atingir um público de cabaré, assim, um público mais fechado, de sala fechada. É um espetáculo que a gente já fazia, então a gente já tinha feito mais ou menos 70 apresentações até agora. A gente estreou na rua, depois a gente foi para a sala, depois voltou para a rua, depois foi apresentar em lona, em festival, praça, de noite, de dia. Hoje a gente está em 2015, fazendo uma temporada de aniversário de 10 anos com o Blefs. Ó, 1, 2... Botei 2. 3. Botei 3. Foi. Agora pode. Fazer isso ser fluido, urgente, né? Vamos pensar num tempo pra gente poder ensaiar? Eu tô fazendo aqui, ó. Botei 1. Botei 2. Botei 3. E aí, quando a gente começou a retrabalhar em janeiro, aí a gente propôs o seguinte: vamos trabalhar sem nada, sem a cenografia, tá? Só os atores. Vamos fazer o espetáculo sem os elementos cênicos, porque a gente queria pegar o jogo. Você fez hoje, não sei se faz sempre. Legal fazer. Aquela coisa que você falou já. Mas é aqui mesmo, entendeu? Não precisa sair. Não precisa sair do ponto. É uma atitude aqui assim. Você pode mexer o pé no lugar, mas assim, mas é uma coisa. Sempre os seus movimentos eles são mais samurai, saca? Porque o Blefs ele é um espetáculo mudo composto de diversos pequenos jogos que vão se encaixando. Então a gente foi decupando as cenas, as pequenas coisas e malhando, fazendo um exercício. Pô, frio assim é foda. É sutil isso, é tipo assim. Vou olhar pra você. Tirou da minha mão, vou olhar pra você. Sem paciência, quando você me olha. Ele veio e fez assim com os guizos. É. E aí a gente falta você esperar a minha resposta. Mesmo que eu não faça isso, tipo, esperar que eu diga não. Aqui você botou, olhou pra ele e não precisava, né? Botou, faz e olha. Será que ele não poderia tocar de frente pra mim? Tá. Lembra e olha. Lembra e olha. Ele fica mais puto ainda. Sem bico. Sem bico é foda, né? É tipo de criança, né? Sem bico. A gente trabalhou todas as cenas, todas.
todas as microcenas, todas as relações de olhar, tal, elas foram discutidas e amarradas, entendidas por que aquilo estava acontecendo. A gente começou a trabalhar, acho que foi em 2005 mesmo. Tinha o Cláudio Parente, que é o terceiro integrante do Dux. Ele tinha chegado da Espanha, que ele ficou um tempo lá morando na Espanha, trabalhando num circo. E ele voltou muito com essa ideia de ter grupo, eu também estava com essa ideia. A gente começou a falar, pô, vamos então, vamos pensar nisso, vamos pensar num trabalho junto e tal. E aí rolou no Festival de Inverno do Sesc, lá em 2005, ele vendeu um espetáculo sem ter, do Dux. E eu não tava ainda, né? Era Fabrício, Cláudio Parente e Dani de Castro. Logo eu falei com o Cláudio, pô, a gente precisa de um malabarista, que o Lucas é malabarista. E aí eu e o Fabrício a gente já se conhecia também, a gente já falava também em trabalhar junto. E aí o Cláudio falou, pô, vamos, chama ele. E aí o Lucas entrou pro Dux, ainda com a Dani, ainda nesse primeiro espetáculo. Até que teve uma época que a Dani saiu, e aí ficou eu e o Cláudio e o Lucas. Aí foi também quando a gente ganhou o primeiro edital do Dux, assim, que foi o Prêmio Carequinha, de estímulo ao circo. E aí a gente tinha grana para montar um espetáculo. Então a gente chamou um diretor, e aí a gente montou esse espetáculo que chamava Dux mais 3. Esse espetáculo era uma época bem acrobática, assim, do Dux, né? Eu estava na escola de circo, ainda não tinha concluído, o Fabrício treinava acrobacia em dupla com o Cláudio. A gente ensaiava bastante coisa de técnica circense, né, nessa época. Que aí o Cláudio, ele foi pra Europa, o Lucas foi pra Europa também. Aí eu até fiquei aqui tentando fazer outras coisas e tal, mas aí teve uma época que o Lucas voltou, uns 3 meses depois ele voltou. E o Cláudio não voltou. Então aí quando o Lucas voltou, a gente retomou o trabalho, aí pegou o que a gente tinha desse espetáculo, de números e tal, e aí a gente começou a buscar esse trabalho nosso de dupla, que aí foi uma outra fase, assim. A gente começou essa pesquisa, acho que mais crômica, mais escrachada, e a gente arrumou um lugar para trabalhar que era muito propício ao desenvolvimento dessa pesquisa, que era o Cabaré das Rosas, né? E tinha um show de striptease masculino, striptease feminino, tinha show de travesti dublando, tinha outros artistas de circo que fazia. E a gente fazia toda semana, assim, a gente passou 1 ano mais ou menos fazendo... Todo final de semana, sábado e domingo. Sábado e domingo. A gente fazia 2 números, um do Átila, do Homem Forte, e eu montei um número de malabares que eu também tinha, que é um tipo oriental. O oriental, no início, ele não tinha odalisca. Aí o Geraldinho Miranda, que era do Centro Interativo de Circo, que é lá da Paraíba, ele viu. Aí ele falou, pô, por que vocês não botam umas mulheres aí nesse número? Por que vocês não botam umas odaliscas? Uma mulher com a barriga de fora. Bota umas odaliscas. Aí a gente falou, tá, então vai ser a gente mesmo. O Átila, que antes era Tigrão, que era tipo... Ele foi... No primeiro espetáculo do Dux, ele ganhou uma coisa que era rasgar o catálogo telefônico. Eu falei, pô, quero botar mais uma coisa. Eu pesquisei e botei uma coisa de arrebentar a corrente. Depois, no Dux mais 3, o Átila ganhou texto, que não tinha texto. Aí foi quando o Lucas começou a apresentar o Átila. O público gostaria de ouvir. Átila, você está preparado? Caraca, maluco! Poxa! Eu falei que tô
É legal isso, que o número ele foi montado ao longo dos anos, né? Ele vai sendo montado, vai tipo ganhando coisas ao longo dos anos, tanto de apresentação quanto de trabalho mesmo. É uma coisa muito da tradição do cabaré, do music hall, dessa coisa de número, assim. Você vê os palhaços que tem um número a vida inteira. Circo, é. E ainda, além disso, o palhaço ainda passa o mesmo número pro filho dele, que vai repetir esse mesmo número a vida inteira. Essa é uma história de saltimbancos e mambembes. Artistas charlatões, errantes. Bom, o nome não importa. O importante dessa história é a arte, o nobre ofício do artista e o seu coração. O espetáculo, você tem um tempo, você conta uma história. O número no circo é uma coisa de 5 minutos, ou 5 a 10 minutos, que você mostra uma habilidade. Então a gente ainda não tinha esse trabalho de ter uma linha condutora entre os nossos números. Esses saltimbancos são feitos de sonhos. Se alimentam da poeira da estrada e de estrelas carentes. São 2 errantes e um destino. Rodar o mundo e encantar as pessoas. Essa é a história de Darius Kidrick. Essa é a história de Igor. Essa é a história do Saraki Show. A gente chamou o Márcio Libar aí pra gente construir esse novo espetáculo, que já tinha nome, que era o Zaraki Show. A gente ficava tipo uma hora tentando montar uma cena. A gente, vamos fazer essa cena aqui, deles se encontrando, deles chegando. Só que dessa forma chegou uma hora que a gente não conseguia mais. Chegou uma hora que tipo, a trama ela se complexificou, assim, se enroscou, assim. Então a gente não conseguia mais. Então daí foi a época que a gente chamou a Larissa Câmara. Mostrou o que a gente tinha pra ela, ó, isso aqui, o Zaraki Show, a gente tem esses números. A gente quer que você escreva um texto pra fazer a ligação e contar a história desses números e contar a história desses 2 irmãos. Aí ela foi pra casa e ela ficou acho que umas 2 semanas escrevendo e voltou com um textão. Assim. Aquele texto ele foi bastante mastigado e modificado por ela e junto com o Márcio, junto com a gente. O show tem que continuar! No Zaraki a gente já tinha uma ideia da coisa do side show, que é o freak show. E para estudar isso a gente estudou o século XIX, que é esse século que é o início da modernidade, que aí é quando tem... Quando o circo começa a despontar mesmo, quando começa a ter os cabarés, quando começa a ter esses grandes espetáculos de magia, quando começa a ter esse tipo de entretenimento de massa. E daí a gente tinha coisa dos guizos, que era coisa dos excêntricos musicais. Os excêntricos musicais, uma modalidade da palhaçaria, quando você usa instrumentos musicais que não são os instrumentos habituais, tipo no Blueface a gente tem o piano de panelas, a gente toca música com as panelas, ou com os guizos, mas não só isso, é a música tratada de uma forma inusitada. Então, assim, tem grupos de excêntricos que tocam instrumentos mesmo, saxofone, instrumentos que são usuais mesmo. Mas é a forma deles, a forma de tocar deles é que isso aí é dito, né, que são excêntricos. Aí foi quando a gente começou a escrever o edital da Petrobras. E aí a gente acabou ganhando o edital da Petrobras, que tem uma injeção financeira no grupo de 2 anos, assim, para você poder se desenvolver, para você poder, poder ter espaço para ensaio, poder contratar gente que te ensaia, poder ganhar para ensaiar, poder ganhar para pesquisar. Então o Blueface foi muito fruto disso, assim. O Fabrício e o Lucas me convidaram, acho que foi em 2012. A ideia era partir justamente do que eles vinham fazendo, né, em termos de pesquisa, do ambiente do circo, teatro, mas assim, especificamente a pesquisa em cima do universo da magia e dos excêntricos musicais. Isso tudo num jogo cômico, né? O espetáculo ele foi desenvolvido muito em cima de improvisação, né? Em sala de trabalho, o Júlio, que é o diretor, sentava e assistia a gente improvisando 1 hora, 1h30. Eu não sou um diretor que propõe, eu recebo e proponho a partir disso, né? A minha formação é de ator. Isso era uma vantagem por um lado e por outro poderia ser uma desvantagem. Em alguns momentos eu acho que eles ficaram desesperados, que eu ficava assim,
realmente ali olhando e não tinha o que dizer muito, né? Eu anotava. O Júlio ficava só aqui, ficava anotando as coisas e a gente ficava ali, naquele vazio, que é uma coisa bem difícil. que é difícil, assim. Quando passou essa coisa que eles citaram aí antes, de que era muito angustiante me ver ali olhando e anotando e falando muito menos do que eles gostariam, né? Sem dar o direcionamento que eles queriam, que eles queriam respostas, eu não tinha resposta para dar. Aí depois de um ensaio surgia, aquele momento ali a gente podia guardar, aquele momento ali ficou legal, a gente anotava, o Júlio anotava, a gente guardava aquele momento. A gente ficou, acho que uns 4 meses, indo quase todo dia para a sala de trabalho, assim, fazendo isso. A motivação que cada um tinha para fazer as coisas que tinham que fazer ali, né? O Fabrício tinha que montar um troço lá, eu tinha que pegar as panelas, eu tinha uma onda de malabarismo com as panelas. O gestual, o arquétipo e o jeito de cada personagem foi surgindo muito surgiu desse improviso. na sala de trabalho. Tem uma coisa que o Lucas é o mais caótico, assim, mais Augusto, né? E eu sou mais certinho, mais disciplinado, quero as coisas certas. Até um certo ponto isso ia ser trocado. Lembra que isso ia ser o Lucas o branco, que a gente chama, que é a relação do branco e do Augusto, né? Da dupla de palhaço tem o branco, que é o sério, que dá ordem, e o Augusto, que é o atrapalhado, que tem mais carisma, assim, também normalmente com o público, que é o que erra mais, né? E aí trocou, no meio do espetáculo a gente falou, não, mas talvez tenha mais a ver eu ser o mais certinho, e você ser o mais caótico. A gente começou a ver que estava indo para esse rumo. A gente sabia que a gente ia tocar as panelas, sabia que a gente ia... Uma hora o Lucas ia ser amarrado, porque a gente ia fazer o Cabine dos Espíritos. Então a gente tentava criar uma situação de caos, onde eu tivesse que ser imobilizado. A Cabine dos Espíritos é um número que era usado por médiums, falsos médiums, não sei, posso falar isso, mas eram falsos porque é um truque de mágica, por falsos médiums no século XIX. A médium entrava completamente amarrada dentro de uma cabine de pano, e essa cabine era fechada e ela falava que iria fazer contato com os espíritos. Então, quando a cabine era fechada, ela completamente amarrada dentro, panelas começavam a voar, sinos começavam a tocar, roupas começavam a sair por cima da cabine, e no momento que a assistente levantava o pano, a médium continuava amarrada. A gente brinca muito assim, a gente fala assim, se nosso espetáculo fosse um espetáculo do leste europeu, a gente teria fila na porta do CCBB, nego se estapeando para entrar. Porque é um espetáculo sem palavra, com números clássicos que não são vistos aqui no Brasil com frequência, né? Muito bem executados. O Cups and Balls, conhecido como covilhetes, né, aqui no Brasil, ele é considerado um dos números mais antigos assim, de mágica documentados. Ele é um número muito bem montado, ele tem uma estrutura de
dessa coisa do desaparecimento e as rotinas que vai, ele tem uma sequência, tem várias sequências de capoeira, mas tem as sequências que são mais clássicas, assim, que é essa coisa do desaparecimento, as bolas aparecem e reaparecem embaixo das canecas. E ele vai levando o público a uma hora que chega um momento que eu tiro frutas das canecas. Tinham os ensaios técnicos, que era para a gente desenvolver justamente a parte técnica de magia e dos números musicais e tudo, os números técnicos. Troca de mão. E aí o Júlio se aproximou, aí a gente começou a conversar sobre os guizos e o Júlio indicou o Tato Taborda. O Tato Taborda é uma referência da música contemporânea mundial. Assim. A ideia desde o princípio foi entrar no território musical que não fosse convencional, né? E eles tinham disponibilidade, interesse e curiosidade para fazer essa aventura. E, para mim, isso era o que bastava. E aí ele aceitou trabalhar com a gente, ele achou muito legal. A gente foi incrível. E aí ele entrou para fazer a direção musical. Então nos ajudou tanto na montagem dos instrumentos, para definir as notas das panelas, definir as notas dos guizos, quanto para também entender como a gente ia tocar esses instrumentos, Composição mesmo. a composição e fazer a trilha sonora do espetáculo. A trilha sonora do espetáculo ela é muito legal porque ela é toda baseada em uma música, praticamente, que é o T for Two, que é aquela pam, 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 pam. Então, na parte que o Fabrício entra, a gente tem só pequenas frações dessa música, os baixos, os graves. Quando eu entro, já começam a entrar outras notas. Então, ele desmembrou, deschavou essa música e fez várias faixas diferentes, que é muito legal, assim. Tea for two, para os dois, né? É alguma coisa feita para os dois, pelos dois, para os dois. É uma celebração do encontro. Tea for Tux. Isso é bonito, hein? Isso é bonito, porque parece sair mais coisa do que cabe, né? A gente investigou várias possibilidades de quais seriam essas vias, né, para que eles incorporassem a música na performance. E a gente chegou a esses dois instrumentos, vamos dizer assim, essas duas orquestras, uma orquestra de panelas e uma orquestra de guizos. O piano de panelas do Blefs, ele é dividido em duas partes. Tem a parte que a gente mistura ali as panelas mais rústicas, assim, junto com as panelas de ágata. E tem uma parte que é só de panelas de ágata. Então, quando a gente foi escolher essas panelas, numa loja de panelas, tem lá na Marechal Floriano, todos os tipos de panela para especialistas, para cozinheiros, que vão lá comprar as melhores panelas. E aí eu cheguei lá, peguei umas canequinhas e eu ficava em cima da mesa pegando as canequinhas, porque eu sabia as notas que eu queria, que eu precisava. Batendo na canequinha e essa não. Você pode dessa aqui trazer tudo que você tiver lá em cima, trazer todas que você tiver, daí ele ia lá para cima trazer um saco daquelas ali. Aí ficou nós três lá, o Tato tocando, assim, falava essa aqui, tipo, mas tocou tipo umas 100 panelas, assim, até escolher essas que a gente tem. E eu vi que tinha umas pessoas que estavam olhando para mim, curiosos, assim, né? Até que chegou um com uma cara de dono de restaurante, assim, de uma pessoa que estava ali para comprar uma panela, perguntou: interessante a sua forma de escolher panelas, né? Ou seja, como se eu tivesse um segredo especial para escolher a panela e que ele ficou curioso em saber, eu quero aprender isso também, porque afinal isso me interessa. A dramaturgia do espetáculo ela é meio pensada musicalmente também. As minhas panelinhas são as de ágata, as certinhas, que dão um som certinho. As do Lucas são as panelas tipo, que dão um outro tipo de som mais ruidoso, assim, que são maiores. Tá. Aí. Isso. Essa não chega mais baixo do que ela tá, né? Eu acho que chega. Chegou. Chegou. Passou? Passou.
A Nona Sinfonia é um pouco um ícone da música como algo universal. Canta-se ode à alegria no Japão, na Coreia, no Brasil, em Moçambique. Então, no momento de escolher músicas que tivessem a ver com a ideia da relação e com uma ideia de comunhão, a nona surgiu naturalmente. E depois o Lucas vai pro tonel e começa a tocar um funk ali. Depois a gente toca Eu Só Quero Ser Feliz. E aí depois a gente começa a juntar. Isso foi a composição do Tata. A gente começa a juntar essas músicas. E elas se encaixam. É um tipo de operação musical que agora eu esqueci o nome. É polifonia. É polifonia. Que elas se encaixam uma música em cima da outra. Coisas ditas importantes e sérias e merecedoras de verbetes, né, e outras tidas como manifestações menores. No momento que você dissolve a fronteira entre elas, você vê que elas conversam pela matéria, pela substância, pelas notas, pelo ritmo, pelo encaixe, né? Isso subverte um pouquinho os escaninhos, as separações artificiais. Não foi pensado dessa forma, mas como a gente se deixou guiar pelo som, e isso surgiu como uma decorrência natural, a gente, olhando agora, realmente são a mesma coisa. Que é o princípio do guizo. Princípio para fazer esse guizo aqui, que é nosso protótipo. Um guizo é uma esfera de metal, de lata, com uma esfera maciça dentro. Como um sino, só que essa esfera fica solta. Então, quando você balança, ele produz um som. Fá. Temos o Fá. Temos o Fá. O número de guizos afinados, o aparelho que a gente construiu é composto por 12 notas. 6 no meu corpo, 6 no corpo do Fabrício. Na cabeça, nos braços, na cintura e nos pés. Cada membro do corpo, cada conjunto de guizos com uma nota diferente, um tom e um semitom. Eu e o Fabrício, vestindo esses guizos, a gente acaba que forma um instrumento, né? Uma vez instaurado esse instrumento, esse novo instrumento dos guizos, alguma coisa que criasse um elo com outro ícone, né? A gente trabalhou sem nenhum medo do clichê, muito pelo contrário, a gente foi atrás desse clichê como algo que representa de forma sintética algo que é muito mais complexo, né? Por isso ele se sustenta como clichê. Então, a Aquarela do Brasil é um clichê de brasilidade, de expressão sonora da música brasileira. A gente tem espetáculos de repertório, né? A gente trabalha para que eles
continuem sendo apresentados durante um tempo ilimitado. Enquanto a gente estiver junto, trabalhando junto, enquanto o grupo existir, a gente quer continuar apresentando Zarak, quer continuar apresentando blefs. A gente cria um espetáculo para isso.